Há um princípio comum de inteligência entre o bárbaro, o selvagem e o civilizador. Esta frase foi proferida pelo antropólogo Lewis Henry Morgan. Este vídeo faz parte da série O Destino Humano Tem Algum Sentido? Baseado na obra de Robert Wright, Não Zero, a Lógica do Destino Humano. Damos início agora, convidamos você a navegar conosco nessa ideia. Como nós éramos. Parte 3. Roda a vinheta. Olá pessoal, antes de entrarmos no assunto da nossa videoaula, Como Nós Éramos, parte 3, agradeço a você por estar aqui assistindo, você que gosta dos vídeos e dos conteúdos produzidos. Faça um convite, se inscreva no canal, dê seu like, caso você queira tornar um membro e caso você queira apoiar este canal, na descrição há um endereço e sou grato pelo seu apoio. No século XIX foi um século recheado de ideologias em que preconizava a tese de que há raças superiores às outras. As sociedades humanas eram divididas em raças e destas raças, entre estas raças, uma delas se destacava por questões mesmo de evolução. É o chamado evolucionismo cultural. Lewis Henry Morgan vai dizer que mesmo o selvagem, como o civilizador, compartilham de um princípio comum de inteligência. Ele ainda não chega a romper totalmente com os conceitos, mas vai aparecer aí um antropólogo chamado Franz Boas. Este antropólogo, Franz Boas, e também o que já citei, Lewis Henry Morgan, já foi apresentado para vocês nos primeiros vídeos desta série. Parte 1, O Destino Humano Tem Algum Sentido? Parte 2, A Escalada Cultural. E agora estou de novo repetindo o nome desses dois antropólogos. Franz Boas escreveu o livro A Mente do Homem Primitivo. Neste livro, ele dá a origem à tese do relativismo cultural. Franz Boas temia que essa ideia de evolucionismo cultural pudesse dar origem ao racismo ou fortalecer o racismo. É tanto que no período de Hitler na Alemanha, o período nazista, os nazistas queimaram muitos livros de Franz Boas. Sobre a cultura ser relativa ou não, é um tema que vai gerar vários debates. Mas podemos dividir em duas grandes correntes. Uma corrente com muito mais espaço nas universidades e na mídia, e outra corrente com pouco espaço, embora existente. A que tem mais espaço é sobre a cultura do relativismo cultural, que foi aí encontrou um dos seus pioneiros em Franz Boas. Teve em Franz Boas um dos seus pioneiros. Do outro lado, a cultura como uma cultura majoritária, né? Uma cultura absoluta, né? Não existe relativismo. Uma cultura é melhor do que outra. Olha, do lado de quem tem menos espaço, que hoje será xingado, rotulado de xenofóbico, de etnocêntrico. Características que são próprias de cada cultura, ser etnocêntrico, né? Um indivíduo de uma cultura X que nasceu, cresceu ali, casou-se, guerreou por aquela região ali, morou ali e tal,
ele vai olhar para toda a sua volta e interpretar pelas lentes da sua própria cultura. Logo, ele tem em sua cultura o centro do mundo. Isso é básico. Isso foi na cultura asteca, nos maias, em culturas na Ásia, na África, no Oriente Médio, na Europa. Mas parece que somente a cultura cristã sofre desse bullying acadêmico, né? Como se não pudesse olhar para o mundo pelos olhares do cristianismo. Então esse grupo, eles acreditam que existem mecanismos próprios de uma cultura que pode favorecê-la como cultura predominante. Do outro lado, ainda mais em Franz Boas, que combateu muito isso, que a cultura há um relativismo cultural. Este pensamento ele é mais aceitável, mais palatável pela mídia, pela academia em geral. Todavia, eu vejo no relativismo cultural um ponto negativo e um ponto positivo. É um ponto positivo porque realmente os debates que acontecem no interior dessa corrente são convincentes. Por mais que você ache uma cultura de uma região X que você julgue menos desenvolvida, e de fato, sim, mas existe todo um contexto linguístico para você explicar isso. Aquele indivíduo, como ele se relaciona com seus semelhantes, com a natureza, com a vida após a morte, com tudo, ele tem uma razão, você vai encontrar uma razão para aquilo. E quando você entende todo o oceano de contextos que está ao seu redor, que está na episteme da sua raiz, da sua identidade, você vai entender por que ele tem esta concepção e por que ele é daquele jeito. Realmente. Então, o relativismo cultural, ele não defende a questão que haja uma cultura superior a outra. Mas esta corrente, levada ou instrumentalizada por um grupo ideológico, geralmente um grupo mais de raiz marxista, eles vão instrumentalizar essa teoria e tratá-la de forma política. Aí sim é um ponto negativo. É um ponto negativo porque questões características da própria identidade são acusadas como se fosse um crime. Por exemplo, você é etnocêntrico, xenofóbico, sem nenhuma prova que você é xenofóbico. Né? O etnocêntrico porque você acha que tua cultura é mais importante. Ora, é natural do ser humano, de qualquer ser humano de diferentes culturas, que ele valorize a sua própria cultura. Robert White vai dizer que a célula máter de todas as culturas ali, a base, será a família. A família. Dentro da família, na relação, na construção da própria família, está presente o que Robert White defende, a teoria muito interessante, a teoria da soma não zero. O que une os familiares? É os genes compartilhados. Ora, o que é um estrangeiro? É alguém que está estrangeiro, né? Ele está fora, ele não pertence àquele contexto genético. Por mais que você tenha autoridade, a alteridade, você seja simpático e empático com o diferente, é natural que você proteja os genes que é semelhante ao seu. E aí? A cultura é relativa ou é absoluta? Eu tenho uma posição em relação a isso, que ela pode ser as duas coisas, depende do olhar do indivíduo. Como estudante e pesquisador
que você é preciso ter uma postura científica e se distanciar mais ou menos do objeto para poder estudar. Observando todo o mapa global, você perceberá culturas, etnias, cada um com seus micro-universos, né? Vamos chamar assim, seus microcosmos, o seu cosmo peculiar. Então, quando você observa assim, essas visões de mundo, as etnias que já existem, e você percebe que cada uma é diferente da outra, por que é diferente, é sim relativo nesse contexto. Todavia, quando você mergulha no interior de cada cultura especificamente, você percebe que no interior de cada cultura, aquela cultura é absoluta para aquele determinado grupo que compartilha dos mesmos arquétipos, sistema de valores e por aí vai. Enquanto Franz Boas defendia o relativismo cultural, C.S. Lewis, ele, em algum lugar das suas obras, ele defende que há culturas que têm em seu panteão ali, em seu sistema de valores, conjunto de regras e valores e técnicas desenvolvidas ao longo do tempo que o colocam em um estágio superior, de falar superior se apanha, né? Superior às demais. E aí, qual é a sua posição? Independente do que você pensa ou entende o mundo, não acredita, porque isso aqui não é religião. Da forma que você entende, independente, deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Por fim, Robert Wright vai tentar arranjar uma solução para este paradoxo, para este dilema. Segundo, como a primeira frase do vídeo, né, de Lewis Morgan, de que há um princípio comum de inteligência. Ou seja, independente do indivíduo que mora na Amazonas, um local riquíssimo, né, de recursos naturais, e em São Paulo, que não desfruta de tantos recursos naturais, de indivíduos no norte da África, lugares extremamente pobres tecnologicamente, financeiramente, e indivíduos que estão ali no topo da Europa, por exemplo. Todos estes compartilham da mesma capacidade mental. Todos são homo sapiens. Todos estão no mesmo estágio de evolução biológica. O que vai diferenciar é o seguinte: é que algumas civilizações ou grupos étnicos estão inseridos em um contexto geográfico, histórico, que não favorecem uma intensa troca de informações, trocas de técnicas. Não há trocas comerciais, linguísticas e etc. que ofereçam a eles um certo ar cosmopolita. Já outros países, a Europa mesmo, que é um pequeno continente com vários modos de vida, vários modos de visão, várias culturas ali, historicamente, que sempre esteve juntos e ao mesmo tempo guerreando, comercializando, guerreando, etc. A intensidade de trocas comerciais, valores culturais, signos e símbolos colocam eles em um patamar de desenvolvimento devido à intensidade de trocas. Então é isso que vai diferenciar. Gostou da aula? Não esqueça, se inscreva, dê seu like e continue nos assistindo e nos apreciando. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Até o próximo vídeo. Tchau!